Lá nas águas do Canadá, cientistas viram uma cena que parece até coisa de filme. Uma aliança bem improvável, entre dois dos predadores mais inteligentes do oceano. Vamos mergulhar fundo para entender o que está rolando de verdade. Pensa comigo, de um lado a gente tem a orca, uma caçadora gigante e super especialista. Do outro, o golfinho de laterais brancas do Pacífico, que é um caçador ágil, mas bem diferente. À primeira vista, não faz o menor sentido eles trabalharem juntos. Então, qual é a verdadeira história aqui? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer os nossos protagonistas. E olha, eles não poderiam ser mais diferentes nas suas estratégias de caça. E a grande diferença está aqui, ó, no cardápio de cada um. A orca é uma especialista. Ela come quase que exclusivamente um tipo de peixe, o salmão chinook, e dos grandes. Já o golfinho, ele é generalista. Come um pouco de tudo, o que tiver mais fácil, como arenque, lula. Isso deixa a parceria toda ainda mais intrigante. Por que uma caçadora tão seletiva se juntaria a uma oportunista? Para resolver esse quebra-cabeça, os pesquisadores tiveram que virar detetives, sabe? Testando várias hipóteses para tentar explicar o que de fato estava acontecendo debaixo d'água. A primeira suspeita era bem óbvia. Será que os golfinhos estavam só se aproveitando, roubando a comida que as orcas batalharam tanto para conseguir? É o que os cientistas chamam de cleptoparasitismo. Mas essa teoria foi por água abaixo bem rápido. As imagens tanto dos drones quanto das câmeras não mostraram nenhum sinal de briga, de conflito. Pelo contrário, a relação parecia super pacífica. Então, não era roubo. Ok, então a próxima pista tinha a ver com segurança. É que existem tipos diferentes de orcas, né? Essas que a gente está vendo comem peixe. Mas existem outras, as orcas transitórias, que caçam mamíferos marinhos, incluindo golfinhos. Então a pergunta era, será que os golfinhos estavam usando as orcas boazinhas como uma espécie de guarda-costas? Olha, essa proteção até pode ser um bônus, um benefício secundário. Mas os dados mostraram um padrão claríssimo. Essa parceria só acontecia exclusivamente na hora da caça. A história toda era sobre comida. Para entender de verdade o que estava acontecendo, os cientistas precisavam de um ponto de vista, digamos, privilegiado. E eles conseguiram isso usando uma tecnologia de ponta. Os cientistas, basicamente, equiparam as orcas com um laboratório em miniatura, preso com ventosas. Essas etiquetas tinham câmera, microfone, sensor de movimento, tudo. Elas gravaram cada movimento, nos dando uma visão em primeira pessoa da caçada. Incrível. Mas talvez a parte mais importante dos dados tenha vindo dos microfones. Eles permitiram que os cientistas ouvissem a conversa entre as orcas e os golfinhos. Cada clique de sonar, cada som da presa sendo mastigada, tudo foi capturado. E aqui está o pulo do gato. Cada espécie tem uma assinatura sonora única. Os cliques de sonar das orcas são mais graves, sabe? Enquanto os dos golfinhos são bem mais agudos. Essa diferença foi crucial porque permitiu que os pesquisadores soubessem exatamente quem estava falando e quando. E isso revelou a pista fundamental. Com todos esses dados em mãos, os visuais, os de movimento e principalmente os sonoros, a verdadeira natureza dessa relação começou a aparecer. E era algo realmente notável. A primeira grande prova veio lá do alto. Os drones mostraram que as orcas não estavam só nadando perto dos golfinhos por acaso. Elas estavam, de propósito, mudando de rota para seguir os golfinhos. Isso não é coincidência, gente. Isso é coordenação. Mas a prova mais impressionante veio do som. E ela pode ser resumida em um único número: 40%. 40% foi o quanto as orcas diminuíram o uso do próprio sonar quando os golfinhos estavam por perto. É uma mudança de comportamento gigantesca e muito significativa. E aí fica a pergunta. Por que um predador de elite desligaria sua principal ferramenta de caça? A resposta é genial. Ele não precisava usar a sua. Ele estava, na prática, espionando o sonar de alta frequência dos golfinhos, deixando que eles fizessem todo o trabalho de busca. E este gráfico aqui é a prova visual. Se liga nas linhas vermelhas. Elas mostram que quando os golfinhos estavam presentes, o comportamento das orcas era quase sempre de caça. Ou seja, procurando e processando a presa. É a conexão clara entre os dois ali, em ação. Certo. Então, eles caçam juntos. Mas como exatamente isso funciona? E o que cada um ganha com isso? Vamos analisar esse processo. O processo todo é como uma coreografia perfeita. Primeiro, os golfinhos funcionam como batedores, usando aquele sonar poderoso para escanear uma área enorme. As orcas só seguem o som. Quando a presa é achada, a orca usa sua força e faz a captura.
Aí ela despedaça o peixe para o seu grupo, e é nesse momento que a mágica acontece. Ela cria um monte de restos que os golfinhos podem comer. É um clássico ganha-ganha. Resumindo, as orcas economizam uma energia absurda na busca, usando os golfinhos com um sistema de detecção avançado. Em troca, os golfinhos ganham acesso a uma fonte de comida supercalórica, os restos do salmão, que sozinhos eles jamais conseguiriam. O nome científico para essa estratégia é forrageamento cooperativo. E este, sem dúvida, é um dos exemplos entre espécies mais claros e fascinantes já documentados em mamíferos marinhos. Como os próprios pesquisadores concluíram, isso não é acaso. Todas as evidências apontam para uma relação funcional, um sistema que muito provavelmente evoluiu porque beneficia os dois lados. É uma aliança de verdade. Essa descoberta nos lembra que o oceano ainda guarda segredos incríveis. A vida social e a inteligência desses animais são muito maiores do que a gente imagina. E fica a pergunta, se eles conseguem formar alianças assim, que outros segredos as profundezas ainda guardam pra gente?